Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 22 de agosto, o dia que marca o início das quartas de final da Copa Libertadores América e também da Copa Sul-Americana. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento dessa terça-feira no início das quartas de final da Libertadores, um jogo entre Bolívar e Internacional, que vai acontecer lá na Bolívia, no estádio Hernando Siles, onde joga a seleção boliviana, onde joga o The Strongest e também onde joga essa boa equipe do Bolívar, que, na minha opinião, tende a dar trabalho para o Internacional. As cotações de 1,75 indicam um mercado um pouco enviesado a favor do Bolívar e, obviamente, a gente sabe que esse viés de favoritismo tem total relação com a altitude. A gente vai falar muito disso, tá? Podemos utilizar o nosso PDF de apoio para falar um pouquinho do desempenho do Bolívar dentro de casa e do Internacional fora de casa. Porém, lembre-se, o nível de enfrentamento é diferente. Eu vou falar do Bolívar em casa no Campeonato Boliviano e do Internacional fora de casa no Campeonato Brasileiro, onde o Inter não necessariamente leva as partidas fora de casa com tanto afinco assim, principalmente agora nessa afunilação das Copas, tá? Mas podemos utilizar o PDF de apoio para isso. Se você não tem acesso no PDF de apoio, basta se tornar membro deste canal para ter acesso a esse e outros benefícios, tá bom? O Bolívar venceu 83% dos jogos no Hernando Siles e em 92% desses jogos a equipe saiu na frente do placar. É praticamente a melhor equipe do seu campeonato. Não vou dizer que conta com altitude, porque as outras equipes que jogam por lá já estão acostumadas, mas quando faz partidas da Libertadores, de competições sul-americanas, isso leva muito em consideração, principalmente contra times brasileiros, tá? Não falhou em marcar em nenhum jogo e em 50% dos jogos não sofreu gol. Então tem um ataque excepcional, com uma média de 3 gols por jogo e sofreu menos de 0,7 gols por partida, tá? É um time que finaliza em torno de 20 vezes no gol por partida. Então realmente é um nível ofensivo, é um volume ofensivo muito, muito forte. O Internacional venceu 20% das partidas que fez apenas fora de casa. Foi o primeiro a marcar em apenas 40%, uma equipe sem muita iniciativa fora de casa, pelo menos no Brasileirão. Sofreu gol em quase todos os jogos e falhou em marcar em 40% das partidas. Ou seja, tem uma dificuldade muito grande no ataque, mesmo tendo bons jogadores ofensivos, fora de casa não tem rendido tanto. É uma equipe que fica abaixo de um gol por jogo na média de gols marcados e acima de um gol por jogo, chegando a 1,5 gols sofridos fora de casa em relação à parte defensiva. O primeiro tempo do Bolívar me parece muito mais sólido, muito mais agressivo, com muito mais volume, 75% de vitória, nenhuma derrota, 13 gols marcados e apenas um gol sofrido, e o Internacional chegou a 50% de derrota no primeiro tempo. 8 gols sofridos, tá? O Bolívar, no segundo tempo, aumenta o poderio ofensivo, aumenta o número de vitórias, aumenta um pouquinho o número de gols sofridos também. Realmente aqui parece uma equipe que cede um pouco mais a oportunidade, mas mesmo assim continua sendo muito forte ofensivamente. O Internacional passa a marcar um pouco mais de gols, sofre um pouco menos de derrota, mas ainda continua tendo números inferiores. O Bolívar é uma equipe que marca muito de fora da área, então se ele encontrar uma equipe compactada, fechada, que eu imagino que é um cenário que o Internacional provavelmente vai oferecer ao Bolívar, ele vai tentar essa finalização de fora da área. E apesar de não ter marcado muitos gols de cabeça, contra o Atlético Paranaense, nesse cenário ele utilizou isso e conseguiu marcar gols de cabeça por aqui. Eu vou utilizar agora um histórico do Bolívar em casa para a gente ver os jogos do Bolívar na Libertadores. O Bolívar começou batendo no Palmeiras por 3-1, lembrando que aqui a gente tinha uma situação específica de um Palmeiras um pouco reserva por conta daquela partida da volta da final do Campeonato Paulista contra o Água Santa. O treinador do Palmeiras optou por levar um time reserva. Mesmo assim, não dá para desconsiderar essa vitória, porque o Bolívar em casa é um time muito, muito forte e o volume de jogo nesse jogo foi muito interessante. O Bolívar realmente finalizou muitas bolas no gol e produziu aqui uma média de 2 gols por jogo no XG, tá? Depois, venceu o Barcelona de Guayaquil, também com um volume de jogo muito interessante, foi praticamente um massacre aqui para cima do Barcelona, muitas finalizações, muita posse de bola, muito volume ofensivo. Contra o Cerro Porteño também venceu por 2-0 e agora contra o Atlético Paranaense nas oitavas de final venceu por 3-1 e é um jogo de característica específica que a gente vai comentar na hora de fazer a nossa análise, tá? O time do Bolívar teve muito mais posse de bola, muito mais finalização, tentativa de finalização, 15 escanteios contra 3, enfim, foi um volume de jogo também muito grande, apesar do Atlético ter conseguido marcar um gol. Esse jogo eu quero levar em consideração para a gente fazer a nossa análise, tá? Então percebam que a quantidade de vitória do Bolívar em casa no Hernando Siles é muito
grande. Já o Internacional fora de casa na Libertadores começou empatando com o Medellín, o Independiente Medellín por 1-1. Depois venceu o Metropolitano, que é uma equipe da Venezuela, mas deu muito espaço para a equipe da Venezuela. Foi um jogo de trocação, teve menos posse de bola, achei desnecessário o comportamento do Inter por aqui, poderia ter matado o jogo ou ser um pouco mais sucinto na parte defensiva. Empatou com o Nacional e depois perdeu para o River Plate de virada. Nesse jogo contra o River jogou até bem no primeiro tempo, mas acabou recuando muito depois de fazer o seu gol e chamou o River Plate para cima, tá? Então a gente tem que levar em consideração principalmente o que o Bolívar vem apresentando dentro de casa contra equipes que costumam sentir a altitude. O Internacional, para vencer essa eliminatória contra o Bolívar, ele precisa não se expor tanto fora de casa. Eu achei o jogo do Atlético Paranaense contra o Bolívar fora, e aí já falando sobre ele, muito ousado do Cap. Achei o Cap muito ousado na parte ofensiva, puxando muito contra-ataque em velocidade. Entendi o contexto do Atlético Paranaense querer abrir o placar e se fechar, mas ele também se desgastou muito nessas puxadas de contra-ataque. E para jogar contra o Bolívar, você não pode sair desesperado querendo fazer um gol logo de início. Me parece que o cenário mais interessante para o time brasileiro para jogar nessa dificuldade da altitude é se poupar. Então tentar diminuir os espaços, compactar as linhas, oferecer a bola ao Bolívar, deixa o Bolívar ficar com a bola, quer ficar com a bola, fica. Tenta finalizar de fora da área aí, eu confio no meu goleiro, tenta ficar alçando bola na área, eu confio nos meus zagueiros que vão estar de frente para o lance. Eu acredito que é isso que o Inter deva fazer, tentar tirar os espaços, compactar e dificultar a penetração do Bolívar dentro da área e deixar a bola com o Bolívar. Essa coisa de ficar puxando contra-ataque ou saindo para o jogo o tempo todo, por mais que pareça honrado, na questão dos dois jogos é prejudicial. Tanto é que o Atlético saiu na frente do placar, mas perdeu o fôlego, tomou 3 e aí na hora de recuperar aqui no Brasil não conseguiu. Só venceu por 2-0 e aí acabou sendo eliminado nos pênaltis. É muito provável que o Internacional vença no Beira-Rio, mas é muito provável mesmo. O Inter pode aplicar um volume ofensivo gigantesco no Bolívar, mas também é muito provável que o Inter sofra na Bolívia. É um estádio muito difícil de jogar, não é um caldeirão, não é a torcida não fica tão próxima do campo, não é uma torcida também tão barulhenta, mas o fator altitude aqui é primordial. Então, se o Inter quiser passar sem muitos sustos pelo Bolívar nessas quartas de final, primeiro tem que respeitar o adversário e saber que na casa dele, geralmente é ele que costuma mandar, tá? Óbvio, o Inter pode vencer aqui? Pode acontecer. Mas eu acho que o melhor cenário para o Internacional nesse jogo é não se desgastar para não sofrer no final da partida. Porque provavelmente o Bolívar vai amassar no primeiro tempo, né? Tentar fazer esse amasso que eles fazem no primeiro tempo. Se conseguir o gol, aí eles tendem a chamar o Internacional para cima, para o Inter se cansar um pouco mais e eles jogarem no contra-ataque. Ou, se eles não conseguirem marcar no primeiro tempo, eles vão continuar utilizando essa questão da altitude para se aproveitar da parte física no segundo tempo. Então eu vejo um Inter com menos posse, com menos volume e obviamente cedendo mais oportunidade para o Bolívar, que vai tentar de fora da área, que é uma situação que eles chutam muito bem, que vai dar espaço para o Internacional puxar contra-ataque, tá? Então eu vejo uma possibilidade sim da gente ter um jogo com uma tendência de vitória do favorito ou até mesmo um jogo com uma tendência de pelo menos 2 gols, tá? Se você é trader, se o comportamento do Inter em relação a se compactar, tirar os espaços e se poupar fisicamente for comprovado, vale a pena ficar de olho nesse back ao Bolívar ou no Lei, a pior equipe em campo ao Inter, tá? Não necessariamente o Inter será a pior equipe em campo, é a estratégia, mas o mercado vai confiar muito mais na cotação do Bolívar e vai estabilizar, né, essa cotação, vamos dizer assim. E enquanto esse volume ofensivo do Bolívar estiver acontecendo, dá para ficar dentro do mercado. Se você é Panther, gosto de pensar num cenário onde o Bolívar leve vantagem por conta da altitude. Isso aqui não é nenhum demérito para o Inter, tá? Se o Inter perder esse jogo por 1-0 pelo placar mínimo, é excelente, porque dentro de casa muito provavelmente ele vai conseguir reverter o placar. Então gosto de pensar no empate anula do Bolívar, numa situação onde o Bolívar esteja com dificuldade de penetrar na defesa. Gosto de pensar talvez numa vitória seca do Bolívar, se você tá, né, no live, se você estiver encontrando um Bolívar com muita facilidade para criar, com um gol eminente. E dá para pensar no handicap asiático 0,25 do favorito. Caso o jogo termine 0-0 ou empatado, você perde metade da sua stake, tá? Em relação ao mercado de gols, como a gente espera um Internacional um pouco mais compactado e um Bolívar tendo dificuldade de penetração, eu imagino que não trabalhar gols aqui no início é o mais correto. É esperar pelo menos um cenário um pouco mais aleatório. Um cenário onde o Bolívar, por exemplo, consiga abrir 2 gols de diferença e aí o Internacional tem que sair para o jogo. Ou um cenário onde o Bolívar já esteja vencendo por 1-0, mas o Inter esteja se expondo muito. E aí o Bolívar tendo espaço para contra-atacar. E aí sim pode ser interessante buscar mais gols na partida. Agora, enquanto o jogo tiver 0-0 e o Internacional estiver fisicamente ainda bem para compactar os espaços, porque, óbvio, ao passar do jogo, ao passar do tempo, né, o Inter vai se desgastar.
não adianta. E aí o Bolívar vai conseguir encontrar os espaços. Mas enquanto o Inter estiver bem fisicamente, eu acho que a melhor situação é esperar para trabalhar o mercado de gols após uma situação ali de descontrole, de desconcentração ou até de desorganização defensiva. O Inter pode marcar nos contra-ataques? Pode, tá? O Inter tem jogadores de velocidade. Não acho que o Inter deva se expor tanto aqui é opinião minha, em relação a puxar contra-ataque toda hora, porque isso vai matar os jogadores de ataque do Inter no primeiro tempo já, em relação à parte física. Mas, como o Bolívar joga com uma linha muito alta, se você estiver vendo o Internacional contra-atacando o tempo todo e os gols estiverem eminentes, aí trabalhar a favor do over 1,5 não me parece um cenário ruim, tá? No pré-live ele tá aqui próximo de 1,33, dá para esperar uma valorização. Abrindo as quartas de final da Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Estudiantes, time chato da Argentina. O mercado não tem tanta confiança no Corinthians assim e coloca a cotação do time brasileiro próximo de 2,10, 2,20, diferente do Bolívar. Então a gente vai ter um jogo mais tendendo para um jogo parelho do que propriamente para um mercado confiando tanto assim no mandante, no favorito. É favorito, mas não é tanto. Vamos utilizar um pouquinho do PDF de apoio para a gente ver o Corinthians dentro de casa, que não é uma temporada tão forte do Corinthians assim na Neoquímica, e os Estudiantes fora de casa na Argentina. Lembrando que o primeiro campeonato da Argentina lá já acabou e agora já está começando o outro, né? Lá é um regulamento bem diferente. O Corinthians venceu 50% dos seus jogos dentro de casa, número bem abaixo do que ele vinha fazendo nas temporadas anteriores. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, isso não mostra tanta iniciativa assim da equipe corintiana. Fica sem sofrer gol em apenas 13% dos jogos e falha em marcar em 13% das partidas apenas. Ou seja, é um ataque forte, mas não é tão goleador. A média de gols do Corinthians não chega próximo de 2 gols por jogo, mas é um ataque forte. Porém, é uma defesa vazada, não toma tantos gols assim em relação à quantidade, mas tem sofrido gol com frequência. Inclusive na última partida que fez dentro de casa agora contra a equipe do Curitiba, o Corinthians tomou um gol. O Estudiantes fora de casa jogou mais partidas do que o Corinthians em casa, né? Então, numericamente falando, pode ser que a gente tenha alguma percepção errada, mas a média vai levar a gente para onde a gente quer. O número de vitórias dos Estudiantes é menor do que o Corinthians, mas a equipe saiu na frente do placar mais vezes, mostra um pouco mais de iniciativa. Em 30% das vezes, mais ou menos, a equipe ficou sem sofrer gol e também em 30% a equipe falhou em marcar. É um ataque menos efetivo. Por mais que tenha marcado mais gols do que a equipe corintiana numericamente, a média de gols é inferior. Defensivamente falando, o Corinthians também é melhor na média, mas são muito parecidos, tá? No primeiro tempo, e aqui a maior crítica que eu faço ao Corinthians, nessa temporada o Corinthians não consegue ser dominante, não consegue ter um volume de jogo perante o seu adversário efetivo. 13% de vitória apenas no primeiro tempo, 25% de derrota. Uma equipe que sofre pouco gol, mas que também marca pouco, não se impõe. Já o Estudiantes vence mais, perde menos, marca mais gols, mas também sofre muito mais gols. Então é uma equipe que não consegue ter uma solidez ofensiva tão grande e acaba sofrendo na parte defensiva. No segundo tempo, o Corinthians é superior. Visivelmente, o que a gente espera do Corinthians no primeiro, ele faz no segundo. Não tem nenhuma derrota, continua tendo o número de gols sofridos baixo, aumenta consideravelmente o número de gols marcados e chega a 50% de vitória. O time do Estudiantes corrige um pouco a parte defensiva em relação à quantidade de derrotas, mas reduz as vitórias e continua tendo uma quantidade de gols sofridos e marcados igual, ou seja, não mudou nada em relação à dificuldade defensiva no segundo tempo. Uma das maiores armas dos Estudiantes e que o Corinthians provavelmente vai ter que se cuidar, senão pode ser uma situação fatal por aqui, são as bolas aéreas, tanto as bolas paradas quanto as situações de cruzamento para a área. O Estudiantes é muito forte nas jogadas de cabeça, o Corinthians tem sofrido muito com isso esse ano e o Estudiantes continua tendo um aproveitamento muito bom, além de ser um excelente time que finaliza de fora da área. Então, se o Corinthians estiver com a vantagem no placar, se compactando, o Estudiantes pode utilizar das bolas aéreas e da finalização de fora da área para tentar buscar algum tipo de recuperação. Vamos dar uma olhada no histórico do Corinthians em casa nessa competição. O Corinthians começou perdendo para o Argentinos Júnior por 1-0, depois perdeu para o Del Valle por 2-1. Isso aqui ainda era Libertadores, tá? Aí o Corinthians acabou caindo depois para a Sul-Americana, mas enquanto disputava aqui a Libertadores, ainda venceu a equipe do Liverpool do Uruguai. Quando caiu, fez um playoff aqui contra o Universitário Deportes, já na Sul-Americana, venceu por 1-0 com um time de garotos, e depois venceu de virada o News Old Boys por 2-1, um jogo onde o News jogou muito, outro time argentino cascudo por aqui. O Corinthians teve bastante dificuldade, mas no segundo tempo conseguiu encontrar os espaços para poder virar o jogo. Já o time do Estudiantes pegou um grupo um pouco mais acessível em relação à Sul-Americana, né? Foi um dos líderes do seu grupo aqui, venceu o Oriente Petroleiro, empatou com o Bragantino e goleou o Taquari
Taquari, que é uma equipe do Paraguai bem acessível, tá? Depois pegou o Barcelona de Guayaquil, perdeu o primeiro jogo fora de casa, mas depois venceu em casa, e pegou o Goiás no jogo da volta, onde já tinha vencido o Goiás por 3-0, o Goiás praticamente entregando os pontos ali, o Estudiantes conseguiu vencer. Se você é trader, é um jogo muito tendencioso a ser truncado, a ser um jogo de troca de superioridade, um Corinthians tentando ter um pouquinho mais de volume, apesar de não conseguir apresentar tanto isso, tanto essa característica no primeiro tempo, pelo menos no Campeonato Brasileiro, mas eu vejo o Estudiantes um pouco mais inteligente, não tentando se expor tanto, né, tentando tirar os espaços do Corinthians e saindo quando for possível, então eu não vejo um jogo tão corrido no início, tá? Então a minha expectativa nesse início de jogo é de um jogo um pouco mais under, um jogo um pouco mais truncado, com muitas faltas, possibilidade de cartão, tá? É o que eu vejo de cenário. Para trade, então, dá para trabalhar a troca de superioridade com correções de preço. Não vejo muito esse viés para trabalhar a favor do Corinthians ou contra o Estudiantes. Acho que o Corinthians ele teve dificuldade de focar na Copa Sul-Americana, uma dificuldade por conta do Campeonato Brasileiro, né? Colocou os meninos para jogar com o Universitário de Deportes. Lá na Libertadores teve dificuldade mesmo em relação ao elenco, ainda estava nessa questão de tentar organizar a casa, então teve dificuldade contra o Argentino Júnior, teve dificuldade contra o Del Valle, acabou vencendo uma equipe mais fraca do Liverpool do Uruguai. Contra o Universitário de Deportes foi escolha do time colocar a molecada, então eles já conseguiram jogar um pouco melhor contra o Universitário, mas mesmo assim quase tomaram um gol no final, se deram uma oportunidade ali muito forte. Contra o Estudiantes, eu acho que o Corinthians já traçou a Sul-Americana como objetivo depois de ter caído para o São Paulo na Copa do Brasil. Então, subir no Campeonato Brasileiro e chegar longe na Sul-Americana ou ser campeão da Sul-Americana passa a ser um objetivo, então se o Corinthians focar nesse jogo, talvez, se a gente encontrar essa oportunidade em campo, dá para trabalhar alguma coisa no Leão Estudiantes. Sempre com muita cautela. É um time que não é tão vazado defensivamente, é um time muito forte pelo alto, principalmente na parte ofensiva, e finaliza muito bem de fora da área, tá? Pode causar sim perigo aqui pro Corinthians. Se você é Panther, eu não vou te indicar nada de vitória seca. Se você quiser trabalhar a favor do Corinthians aqui, eu consideraria colocar uma dupla chance ou um empate anula, porque o Estudiantes, ele é sim uma equipe que pode complicar a vida do Corinthians por aqui. E acredito que até que se prove o contrário, por ser jogo de ida, a gente tem a tendência de um jogo mais under, tá? No jogo contra o Argentino Júnior, a tendência e o cenário de expectativa também era under, mas ao vivo se mostrou um jogo over. E foi até bom de trabalhar over naquele jogo porque as cotações estavam altas. Você tem um jogo com uma tendência under e o mercado tem expectativa de jogo under, então coloca as odds do over mais altas. E na hora que o jogo começa, você tem uma percepção de jogo diferente da expectativa. Se isso acontecer aqui, excelente. Mas até que se prove o contrário ou até que se veja algo em campo, a expectativa é de um jogo um pouco mais truncado. Então podemos ter aqui um jogo para menos de 3,5 gols ou até mesmo para menos de 3 gols asiático. O 2,5 aqui está próximo de 1,44, mas de novo, confere ao vivo para ver se esse cenário vai se confirmar ou não, tá? Muito cuidado com o Corinthians na frente do placar recuado, porque por mais que o Corinthians tenha essa tendência, talvez, de contra-atacar, e foi assim que ele fez contra o Curitiba, o Estudiantes vai ter finalização de fora, que é muito forte, e alçar a bola na área para tentar fazer gol de cabeça aqui também, que eles são muito fortes nesse fundamento, beleza? Bom, esses foram os jogos que eu queria focar um pouco mais a fundo com vocês, mas eu acho que tem vários outros jogos que dá para encaixar como oportunidade de trabalho e também como jogos extras para sua grade nessa terça-feira. Começando pela terceira divisão da Alemanha. Não sei se teremos stream, né, para assistir, porque a terceira divisão ela é muito mais exótica do que a segunda. Mas as características da terceira divisão da Alemanha são muito parecidas com a da segunda. Então, para você que tem uma percepção de leitura na segunda divisão, eu acho que você vai se dar bem aqui na terceira divisão, tá? Destaque para o jogo do Dresden, que a gente já conhece, contra o Mannheim. Destaque também para o 1860 Munique, o rival histórico do Bayern que lidera o campeonato nesse momento. Na temporada passada ele também começou muito bem, mas acabou perdendo o fôlego e o Wolfsberg acabou campeão. E temos o jogo do Arminia Bielefeld, que caiu recentemente também, tá? Então dá para ficar de olho aqui às 14 horas se tiver stream. Às 16 horas nós temos a decisão, né? O início da decisão dos playoffs da Liga dos Campeões, para ver quem vai para a fase de grupo. Temos essa semana tanto a decisão da Champions, da Europa League e da Conference. Finalmente, depois de tantos jogos de pré, agora teremos a decisão. O Rangers pega o PSV, o Rakov Częstochowa pega a equipe do Copenhaga. Me ensinaram a falar Rakov, é Rakov, não é Krakow, é Rakov Częstochowa contra o Copenhaga da Dinamarca. O Antwerpia pega a equipe do AEK, que eliminou a equipe do Zagreb no finalzinho, nos outros playoffs. Então dá para você trabalhar nesses três jogos, perceba que são jogos parelhos. Dá para você trabalhar aqui match odds, com leitura de jogo, sem viés. Lembrando que é o jogo de ida, então a tendência é que o favorito tente fazer uma vantagem, né, ou o mandante tente fazer uma vantagem com o apoio da torcida, e o visitante tente levar esse
esse jogo pro jogo da volta, obviamente, tá? Depois, à noite, temos Mirassol e Juventude. Aqui a gente pode até utilizar um pouquinho do PDF de apoio para ver que a gente tem um dos melhores times fora de casa, que é o Juventude, né? Uma das melhores campanhas, mas é uma equipe que sofre poucos gols. O Mirassol também sofre poucos gols, também marca poucos gols. É um jogo com uma tendência mais under, tá? Das últimas 10 partidas do Mirassol, 8 foram under 3,5 e das últimas 10 do Juventude, 10 foram under 3,5. Obviamente, o under 3,5 vai estar esmagado, né? Porque a expectativa do mercado já é essa. Então, se você encontrar um jogo over, você vai ter mais oportunidade de ganhar dinheiro no longo prazo. Porém, para isso você precisa assistir a partida. No pré, na expectativa, é de um jogo under e de um jogo bastante truncado. Assim como Criciúma e Vila Nova. Também é um jogo com uma tendência muito grande de under goals, ó, under 3,5 em 9, under 3,5 em 9. Ambas marcam não em 7, então se você encontrar um jogo over, você vai ter cotação, obviamente, muito mais alta, mas a tendência é um jogo mais under para correção de preço, um jogo mais truncado, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui, não esquece do like do vídeo, que me ajuda demais para o YouTube divulgar para novas pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal para me ajudar a continuar crescendo por aqui, chegando também a novos traders e apostadores que estão começando, que precisam de algum direcionamento, e eu espero que eu esteja conseguindo ajudar vocês nessa maneira também. E óbvio, se você quiser ter acesso ao PDF de apoio e aos conteúdos exclusivos por aqui, é só se tornar membro do canal. Um grande abraço, fica com Deus e até quarta-feira.